Queridas mães, boa tarde. A formação de hoje é sobre o capítulo 12 do Atos dos Apóstolos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão no Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Com o capítulo 12, nós concluiremos a primeira parte do Atos dos Apóstolos, também chamada de Atos de Pedro ou a Igreja em Jerusalém. Deus usou Pedro e os apóstolos para que a palavra se fixasse ali e fosse crescendo também nos arredores de Jerusalém. Chegou até a Samaria e entre os pagãos. Vimos que Antioquia, a terceira cidade mais importante do império, também recebeu a palavra de Deus. O capítulo 12 começa relatando a perseguição do rei Herodes a alguns membros da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradou aos judeus, mandou também prender Pedro. Eram os dias da festa dos pães sem fermento, e Herodes tinha intenção de apresentar Pedro ao povo logo depois da festa da Páscoa. Pedro foi colocado na prisão sob a guarda de um grande número de soldados, mas a oração fervorosa da igreja subia continuamente até Deus, intercedendo em favor dele. Herodes estava para apresentar Pedro. Nessa mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados. Estava preso com duas correntes e os guardas vigiavam a porta da prisão. De repente, apareceu o anjo do Senhor e a cela ficou toda iluminada. O anjo disse a Pedro: "Levanta-te depressa." As correntes caíram das mãos de Pedro. O anjo continuou: "Aperte o cinto e calce as sandálias." Pedro obedeceu e acompanhou o anjo, sem saber se era mesmo realidade o que o anjo estava fazendo, pois achava que tudo era uma visão. Depois de passarem pela guarda e pelo portão que dava para a cidade, entraram numa rua e o anjo deixou Pedro. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei que o Senhor de fato enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu queria me fazer." Pedro então refletiu e foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitos se haviam reunido para rezar. Bateu à porta. A empregada reconheceu sua voz, mas sua alegria era tanta que não abriu a porta e foi correndo contar aos que estavam na casa. Eles não acreditaram, pensavam ser o anjo de Pedro. Com a insistência das batidas, eles abriram a porta e viram que era mesmo Pedro. Ele lhes contou como o Senhor o fizera sair da prisão. Ao amanhecer, houve grande confusão entre os soldados. Não conseguiam explicar o que havia acontecido e onde estava Pedro. Herodes mandou punir os guardas depois de não encontrar Pedro. O texto sagrado continua com o relato da intervenção de Herodes diante da população de Sidônia. Em trajes reais, lhes dirigiu a palavra oficial. O povo começou a clamar: "É a voz de um Deus e não de um homem." Mas um anjo do Senhor feriu Herodes, porque ele não tinha dado glória a Deus. E Herodes expirou, carcomido por vermes. O último versículo relata que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Esse é o texto do capítulo 12 do Atos dos Apóstolos. Vamos analisar alguns aspectos importantes que Deus nos fala através do texto. O versículo 5 diz que enquanto Pedro estava encarcerado na prisão, a igreja orava sem cessar por ele a Deus. A igreja intercedendo e suplicando a Deus. Esse é um elemento divino muito importante para a nossa fé e para a nossa compreensão. Jesus, antes de ser preso, praticamente orou sozinho no Horto das Oliveiras. Os discípulos adormeceram e não puderam vigiar com o Senhor durante a sua prisão. Mas por que Jesus orou e por que a oração é importante agora?
Primeiramente, é para que não haja uma prisão do espírito, para que o espírito não se deixe prender diante do oponente, da perseguição, da amargura, da tribulação, porque o mais importante não é a prisão física. Jesus não foi orar pela sua prisão física, mas para que ele tivesse força para não se perder, não sucumbir sua alma diante daquela tribulação. A oração da igreja intercedendo por Pedro não era para que um anjo fosse libertá-lo daquela prisão. Na verdade, eles nem acreditaram quando viram, mas era para que ele aguentasse de pé, tivesse força e luz interior, que diante das tribulações não perdesse o Espírito Santo de Deus. Quando é que perdemos o Espírito de Deus? Quando perdemos a serenidade diante das adversidades, das tribulações e das provocações. O segundo elemento fundamental para entendermos a importância da intercessão é que as grades não são capazes de separar aqueles que estão unidos no mesmo Espírito. Às vezes, nós estamos muito longe das pessoas por uma distância física ou por necessidade de separação. Mas quando há um elo espiritual e esse elo é abastecido, alimentado sobretudo no poder da oração, não há prisão ou distância que seja capaz de nos separar. O texto diz que Pedro dormia entre dois soldados, o sono da entrega e da confiança. Ele não perdeu o sono pela ansiedade, pelo medo, pela aflição da alma, como até poderia ser esperado numa situação daquelas. Ele não entrou em desespero. Pedro dorme, e isso nos lembra o salmista que diz que Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Quando o sono é bem vivido, ele é uma oportunidade de restauração de Deus em nossa vida. Enquanto dormimos em Deus, os anjos cuidam de nós. Até durante o sonho, Deus nos conduz, quando nos deixamos conduzir por Ele. O versículo 12 nos chama a atenção que Pedro refletiu e foi para a casa de Maria. Pedro era tudo, menos um homem reflexivo. E essa mudança nos mostra o que o Espírito Santo vai fazendo na alma, no coração que se deixa ser guiado por Deus. Por causa dessa capacidade de espírito e reflexão é que Pedro pôde pensar. Ele nem sabia que os irmãos estavam ali, mas a reflexão o fez escolher a casa de Maria, a casa certa, onde estavam em oração, eram os intercessores, os que estavam em comunhão. A reflexão leva a pessoa à sabedoria, a ter inteligência para fazer as escolhas certas, iluminadas pelo Espírito. O último versículo do capítulo 12 nos fala que a palavra de Deus crescia e espalhava sempre mais. Fundamental para a ação do Espírito na vida de um cristão é levar a palavra de Deus, fazendo que ela cresça, se espalhe, que ela se torne conhecida e amada. Nós não teremos experiência espiritual com Deus se nós não crescermos no conhecimento da sua palavra e não levarmos os outros a conhecerem a palavra. A palavra de Deus é o alimento que nutre a nossa vida e a nossa fé. Neste capítulo, percebemos o valor da oração de intercessão, da intimidade com Deus nos momentos de oração interior e individual, da importância da unidade e união no Espírito, da confiança no Deus do impossível nos momentos de tribulação e da necessidade da perseverança no estudo da palavra de Deus e na sua divulgação aos irmãos. Que o Espírito Santo de Deus encontre serenidade e solo fértil para operar em nós como operou em Pedro. Assim seja. Amém.